Meus irmãos, meus amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu rogo uma bênção especial de Deus, nosso Pai, para os inimigos desse canal, para as pessoas que não gostam do que nós fazemos aqui, para as pessoas que sentem uma verdadeira ojeriza em relação àquilo que a gente faz aqui. Que Deus possa abençoar todos esses, ungindo suas mentes para que eles possam entender, conhecer o que vem a ser o verdadeiro Evangelho eterno, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero comentar mais uma vez mais uma fala de uma irmã da Igreja Adventista, não sei o nome dela, não sei onde ela frequenta, não sei se ela tem algum cargo administrativo na obra, não sei, mas nós vamos não fazer um juízo de valor sobre a irmã, né? Nós não temos essa competência, essa missão, nós vamos simplesmente analisar aquilo que ela fala e fazermos uma comparação com aquilo que a Bíblia diz, ok? Então vamos lá então. Deixa eu aumentar o volume aqui. Presta atenção. Ontem nós lemos um texto de 4 grupos de pessoas que Deus tem no universo. O primeiro tem ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. E a mim me convém arrebanhá-las, disse Jesus. O segundo texto em Apocalipse 18, onde é dito que sai dela, Deus tem povo dele dentro da igreja maior, dentro daquela igreja, e as suas filhas, a igreja grande equivocada, a Babilônia, sim ou não? Tem. O terceiro grupo, os que guardam e têm a fé em Jesus, que este povo somos nós. Que este povo somos nós. E o quarto grupo, aonde se encontra o quarto grupo? Aonde você encontra essa revelação? Hebreus capítulo 12. Abra lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu. Uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali. Os mundos não caídos estão ali. Eu não ouvi o que eu ouvi? Hebreus capítulo 12. O Senhor Deus disse claramente que existe uma igreja no céu. Uma igreja onde os anjos frequentam, os mundos não caídos estão ali. E então eles estão vindo de todos os lugares para encontrar-se com o Senhor. Num culto onde Jesus é aquele que prega. Que bom, não é? Que maravilha isso. E nós fazemos parte deste grupo porque eles guardam os mandamentos de Deus. Eles têm a fé em Jesus, sim ou não? Aonde está isso? Aonde está isso na Bíblia? É só dando os créditos, né, a quem merece. Esse recorte aqui foi um short publicado pelo Rodrigo Custódio no seu canal Para Que Possamos. Gente, é impressionante, né? A gente fala aqui, e eu mesmo já fiz várias críticas a esse respeito, mas a Igreja Adventista não perde uma oportunidade para se ridicularizar diante do mundo cristão. Impressionante, impressionante. Essa irmã, repito, eu não sei quem ela é, não sei se ocupa um cargo na administração da igreja, não sei onde ela frequenta. Ela fala com muita convicção, né? Ela fala com uma certa postura de autoridade, né? Ela fala como quem tem autoridade sobre 4 grupos, né, de pessoas. O primeiro grupo é baseado em João capítulo
capítulo 10, né? É o grupo das ovelhas que ainda não são deste aprisco. Se não me engano é João 10, 17. Vamos ver, vamos conferir aqui. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Veja, estas ovelhas não deste aprisco são ovelhas. Porque Jesus não veio salvar cabritos, nem lobos, ele veio salvar ovelhas. O fato de Jesus dizer, olha, há ovelhas não deste aprisco e eu preciso trazê-las, não significaria o seguinte, olha, há cabritos que precisam se transformar em ovelhas, há lobos que precisam se transformar em ovelhas e eu preciso trazê-los para este aprisco como ovelhas. Não, ele não diz isso. Ele diz que ele precisa trazer ovelhas. E isto é significativo a partir do instante em que você leva em consideração que quando Jesus atribui ao seu povo a metáfora de ovelha, ele quer dizer que esta ovelha, este povo, esta gente, é gente de Deus que Deus vai trazer para si. Olha o que ele diz no verso 26 de João 10. Ele diz para os fariseus aqui, ó. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, o que significa isso aqui? Por que Jesus está dizendo para um grupo de fariseus, escribas, religiosos, que eles não criam nele, Jesus? Porque eles não eram das suas ovelhas. Ou seja, não era gente escolhida, não era gente eleita. Porque ele só vai salvar ovelhas, ele não vai trazer do mundo os cabritos e os lobos e transformá-los em ovelhas. Eu já disse isso aqui várias vezes. Jesus não transforma joio em trigo. Jesus não transforma uma árvore má em árvore boa. Jesus não transforma virgens loucas em virgens sábias. A porta estreita, ela não se transforma, a porta larga, perdão, não se transforma em porta estreita, assim como o caminho largo não se transforma em caminho estreito. Uma casa construída sobre a areia não se transformará em uma casa construída sobre a rocha. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu venho anunciando aqui há 7 anos e meio na TV Caminho Livre. Só há 2 caminhos. É uma coisa tão óbvia. Só há 2 caminhos. 2 caminhos. 2 espécies de pessoas na Terra. As que pertencem a Deus já estão com Ele por conta do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, e aquelas que não pertencem a Ele. Dentro do grupo desses que pertencem a Deus, existem esses aqui, ó, citados por Jesus no verso 16 de João 10. Ovelhas que ainda não faziam parte do seu aprisco, mas que ele iria trazê-las. Aí eu te pergunto, Jesus sabe quem são essas ovelhas? Sabe ou não sabe? Para você que pensa em responder que ele não sabe, eu quero de novo propor-lhes um silogismo criado por mim. Deus é onisciente. Você vai concordar comigo que Deus é onisciente, não é, irmão adventista? Você vai concordar comigo que Deus é onisciente? Deus é onisciente. Jesus é Deus. Você também vai concordar comigo, né? Pelo menos você que acredita na doutrina da Trindade. Jesus é Deus. Logo, Jesus sempre soube por quem ele
morreria na cruz do Calvário. Ele sempre soube por quem. Essas ovelhas, às quais ele se refere aqui no verso 16, são pessoas que foram pré-conhecidas por Deus de antemão, como diz Paulo em Romanos 8, 28. Por que ele as conheceu de antemão? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Por que Jesus conheceu essas ovelhas de antemão, certo? Então, esse primeiro grupo que a irmã trata sobre ele, menciona, está correto. É um grupo de pessoas que pertencem a Deus, esse é o detalhe. Só que elas ainda não passaram pelo novo nascimento, pela regeneração do Espírito Santo. É povo de Deus que está aí, mas é povo de Deus que está aí, está fora da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à denominação, tá? Fora da igreja, fora da coinonia, da comunhão de crentes verdadeiros, fora daquele grupo de pessoas que Jesus os reconhece enquanto igreja. Não estou falando de denominação, certo? Então, a irmã, quando se refere a este primeiro grupo, ela está correta. Agora, ela vai citar mais 3 outros grupos. Povo de Deus, ela não cita a Igreja Católica. Mas quando ela diz igreja maior, ela está fazendo uma referência implícita à Igreja Católica. E quando ela cita as igrejas filhas da Igreja Católica, ela está se referindo a absolutamente todas as demais igrejas, seja uma protestante histórica tradicional ou uma evangélica contemporânea, moderna. Todas as demais igrejas, consideradas protestantes ou evangélicas, estão nesse grupo aqui, ó. No grupo daqueles que não pertencem a Deus. Mas que Deus tem um povo lá dentro. E esse povo vai ter que sair de lá, segundo a ótica adventista, vai ter que sair de lá da Igreja Católica e de todas as demais igrejas evangélicas ou protestantes para virem para a Igreja Adventista. Eu estou falando enquanto pessoa de dentro, né? Virem. Porque senão eu poderia falar irem à Igreja Adventista. Estou falando na condição da pessoa que pronunciou estas declarações, que fez essas afirmações aqui, essa irmãzinha aí que eu não sei o nome. Mais uma vez eu repito, não estamos fazendo juízo de valor sobre essa irmã. O que nós estamos falando, o que nós estamos comentando, analisando, comparando com a Bíblia, são as suas afirmações. O que nós estamos pesando são as suas afirmações. Então, com base em Apocalipse 18, verso 4, é que ela vai dizer o seguinte, olha, Deus está dizendo para o seu povo dentro da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, sai dela, povo meu. Deus conhece esse povo? É uma outra pergunta que eu faço. Deus conhece esse povo? Conhece ou não conhece? Se você diz que não conhece, então você não pode concordar com a afirmação de que Deus seja onisciente. Se você diz que Deus não conhece esse povo, você também não concorda com a Bíblia, porque a Bíblia deixa claríssimo, em vários momentos, a verdade de que Deus conhece o seu povo. Deus conhece cada um deles. Então você não pode duvidar disso. O problema é você dizer que o seu povo que está dentro da Igreja Católica e dentro das demais igrejas evangélicas e protestantes vão ter que sair de lá para ir para a Igreja Adventista. Esse é o problema. Porque senão não serão salvos. A salvação, logo, também dependerá do seu nome no hall de membros de uma determinada denominação, qual seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, é esse exclusivismo da igreja que me causava nojo, ainda quando eu estava lá dentro. Me causava náuseas. Eu ficava irritadíssimo quando participava de uma semana de oração, de um congresso ou de uma programação especial na Igreja Adventista,
Normalmente essas programações especiais são feitas em locais que não são templos, num ginásio, num ambiente onde se promove palestras, conferências, enfim. Eu ficava enojado de ver pastores subindo ao púlpito e o primeiro nome que eles citam, a primeira coisa que eles falam, não é sobre Jesus Cristo, não é sobre Deus, não é sobre o Espírito Santo. Eles vão falar: a igreja adventista tem feito isso, a igreja adventista tem feito aquilo, a igreja adventista é assim, é assado, é diferente das outras, de todas as outras. Nós somos o único povo de Deus, o povo remanescente, os únicos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e tal. Eu ficava enojado já de ouvir isso dentro da igreja adventista. Por quê? Porque eu já tinha conhecimento de que evangelho, o verdadeiro evangelho da graça não tem nada a ver com esse exclusivismo sectarista, com esse exclusivismo prepotente, arrogante, cheio de empáfia denominacional. Né? Como eu já li muitas vezes em muitos comentários aqui, eu tenho orgulho de ser adventista. Eu tenho orgulho de ser adventista. Eu já vi vários comentários aqui nesse sentido. Então a irmãzinha, ela erra quando ela diz que essa igreja maior, esse povo maior, sai dela, né? Quando Deus diz lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, ela está fazendo uma referência à igreja católica e às demais igrejas evangélicas. Ou seja, o povo de Deus vai ter que sair de lá para ir para a igreja adventista, senão não será salvo. Terceiro grupo, baseado em Apocalipse 12:17. Vamos ler? Quando a gente lê? Quero fazer mais alguns comentários sobre isso. Apocalipse 12:17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. O restante da descendência da mulher é o remanescente, tá? É o remanescente, certo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui em Apocalipse 14, verso 12... aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A irmã diz, mais uma vez, arrogante e prepotentemente, que esses aqui, esse remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e aqui no 14:12, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, são os adventistas do sétimo dia. São eles. É acerca deles que o Apocalipse está falando aqui. Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E em 12:17 tem o testemunho de Jesus. Nós já dissemos aqui várias vezes. O testemunho de Jesus, ele não está baseado em uma só pessoa. Eu estou falando do ponto de vista humano. Porque o testemunho de Jesus nos é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens de Deus a escreverem o testamento de Jesus, ou seja, aquilo que testemunha acerca de Jesus. O que é que dá testemunho de Jesus? O Novo Testamento. Dentro da nova aliança. Então, homens e mulheres inspirados por Deus receberam o testemunho de Jesus e nos revelaram o testemunho de Jesus. Está aqui o Novo Testamento. O próprio livro de Apocalipse é uma evidência do espírito da profecia, do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus não é Ellen White, não é Ellen White. O testemunho de Jesus é o Espírito Santo que, através de homens de Deus, nos traz a revelação do Evangelho de Cristo.
da nova aliança. Estamos sob a nova aliança. Esse é o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos significa amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, alma e espírito, com força, com toda a sua força. E amar ao próximo, o seu próximo, como a si mesmo. É isso que significa guardar os mandamentos. Mas quando a igreja adventista fala em guardar mandamentos, quando ela fala em guardar lei, isto é apenas um pretexto para que ela possa falar sobre a questão do mandamento do sábado, que foi dado exclusivamente para os judeus. É só para enfiar a questão do sábado, tá vendo? Nós somos, como diz a irmã, esse grupo aqui descrito em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, somos nós. Quanta arrogância, quanta prepotência. Quanta arrogância e prepotência em dizer isso. Somos nós. Esses aqui, ó, os únicos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Somos nós. Adventistas do sétimo dia. É impressionante, impressionante isso. Guardar os mandamentos tem a ver com amor. Amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Guardar os mandamentos aqui no Apocalipse, assim como guardar os mandamentos aqui no Novo Testamento, não tem nada a ver com guarda de sábado, sétimo dia da semana, enquanto selo de Deus, sine qua non haverá salvação. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Guardar os mandamentos tem a ver com amor. É a atitude amorosa diante do mundo que você vai manifestar. É isso que significa guardar os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. Em Jesus. Ninguém que não esteja em Jesus guarda os mandamentos. Ou seja, ama a Deus e ama ao próximo. Ninguém que não está em Jesus não possui fé nele. É por isso que Jesus disse lá em João 10,16 que ele tem outras ovelhas que ainda não estavam no seu aprisco e convinha trazê-las para o seu aprisco. Veja, é ele que vai atrás das ovelhas. É ele que vai à procura das ovelhas. É ele que vai à procura do seu povo para trazê-los para o seu aprisco. E o seu aprisco não é a igreja adventista do sétimo dia. No entanto, há gente de Deus também dentro da igreja adventista. Já dizia um pastor da igreja adventista, amigo nosso, Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso que ele vai salvar até adventista. E é verdade. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que ele vai salvar até adventista. Impressionante, impressionante. Dizer que os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus, são os adventistas. Descritos aqui no Apocalipse. Quanta arrogância. Quanta arrogância. Jesus, certa feita, disse, olha, muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste e se assentarão à mesa com Abraão. Esses muitos a quem vocês nunca reconheceram enquanto irmãos ou como irmãos, se assentarão à mesa com Abraão. Jesus deixa claro que ele tem ovelhas, ele tem um povo lá fora. Veja, a lógica não é você pregar o evangelho e esperar, né, as pessoas se prontificarem a seguir Jesus logo após a pregação. A
A lógica não é você pregar para um mundo onde não haja gente de Deus. Essa não é a lógica. A lógica é você pregar, é ir ao mundo, como Jesus ordenou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. A lógica é o seguinte: por que Jesus manda a gente ir por todo mundo, pregar a todas as nações, povos e línguas? Porque Deus tem gente dele, tem ovelhas, tem povo dele em todas as nações, povos, tribos e línguas. O Apocalipse 5:9 deixa isso muitíssimo claro. Muitíssimo claro. Independentemente de denominação. Você que ainda não entendeu isso, que Deus não salva denominações, você que não entendeu que Deus, ele não abençoa denominações, Deus não abençoa CNPJ, Deus abençoa pessoas. Você que nunca entendeu isso, você ainda é refém de uma organização, de uma instituição, de um sistema religioso que controla você, manipula a palavra de Deus, como a Igreja Adventista faz descaradamente para controlar você. Você ainda é escravo, você que ainda pensa que Deus, ele abençoa o CNPJ da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos olhos de Deus, é uma empresa, é uma organização, é um sistema, uma instituição religiosa. Nem todos que estão lá dentro são verdadeiramente de Deus. E aí inclui pastores também, tá? Gente grande, gente que tem nome nos altos escalões da igreja. A quarta afirmação acerca de um suposto quarto grupo é uma afirmação digna de muito riso da nossa parte. Ela vai dizer que esse quarto grupo aqui é constituído por anjos e por todos os habitantes dos mundos não caídos. E para isso ela vai citar, olha o texto que ela vai citar, para dizer que Jesus é o pregador da igreja celestial, onde se reúnem anjos e habitantes de mundos não caídos. De onde ela tirou isso? Ela tirou daqui, ó, Hebreus 12:23, que faz uma referência à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Com base nesse texto aqui, ela vai dizer que tem uma igreja lá no céu, Jesus é o pregador desta igreja, é ele quem prega lá, é ele quem prega, e ele prega para anjos e para seres de outros planetas, de outros mundos que não caíram. E eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, como os adventistas. Ela diz claramente na sua afirmação, eles são como nós, adventistas, os anjos e os supostos habitantes de mundos não caídos. Misericórdia, Senhor. De onde essa senhora tirou isso? Foi daqui, mas aqui está falando de mundos não caídos. Aqui está falando de uma igreja que Deus tem. Por que ele tem? Por que ele tem uma igreja nos céus? Por quê? Porque ele inscreveu o nome de todos esses que pertencem à sua igreja num negócio chamado Livro da Vida. Desde quando? Aí você pega a Bíblia, coisa que a Igreja Adventista não aceita, e você lê o capítulo 13 de Apocalipse, verso 18, primeiro. E ela será adorada, ela quem? A besta. Por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando esse livro foi escrito?
Muita gente, dentro da Igreja Adventista, diz que este livro está sendo escrito. Mas quando a Bíblia diz que ele foi escrito? Desde a fundação do mundo. Então, por que existe uma igreja nos céus? Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Arrolados nesse sentido, inscritos. Seus nomes estão lá, registrados. Por que existe essa igreja? Porque existe esse negócio aqui, ó, chamado Livro da Vida, que foi escrito desde a fundação do mundo, onde estão os nomes de todos aqueles que pertencem a Deus. Que é Apocalipse 17:8, a segunda parte do versículo 8, diz assim: E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Quando foi escrito o livro da vida? Desde a fundação do mundo. E o que consta no livro da vida? Os nomes de todos aqueles que pertencem a Deus. São as ovelhas de Deus. São atrás dessas ovelhas que estão arroladas nos céus que Jesus vem em busca. Ele vem, eu digo vem. É porque ele sai do céu e vem para a terra. É óbvio que isso é uma ilustração, porque quem faz esse trabalho de ir em busca das ovelhas de Deus aqui é o Espírito Santo. Eu leio Daniel 12, versículo 1, lá na parte final do versículo 1 de Daniel 12. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Por que eu creio que este livro mencionado aqui em Daniel seja o livro da vida? Porque é o livro onde o povo de Deus está inscrito, registrado. Os nomes de todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. É atrás do povo de Deus que Jesus vem através do Espírito Santo. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, onde anjos cultuam, onde seres de outros mundos não caídos cultuam Jesus Cristo. Eu queria saber o seguinte: por que esse povo teria que supostamente cultuar Jesus se eles não são caídos? Jesus salvou eles também? Jesus salvou? Jesus teria salvo os habitantes dos mundos não caídos, esses supostos habitantes dos mundos não caídos? Veja, eu estou fazendo uma pergunta com base naquilo que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É impressionante isso, gente. Uma igreja onde anjos e ETs adoram a Jesus Cristo, que é o pregador. Provavelmente é o pastor também. O que ET tem a ver com a Igreja de Deus? Veja, Atos capítulo 20, verso 28. Diz assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, o conceito bíblico de igreja de Deus tem a ver única e exclusivamente com aqueles a quem Deus comprou. E esse Deus não é outro senão o Deus Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Apocalipse 5, verso 9. São os eleitos de Deus, sobre os quais fala Apocalipse 12, Apocalipse 17. São esses. Então, o conceito de igreja de Deus tem a ver com gente de Deus que foi e que ainda será salva por Jesus Cristo. Veja, ainda que houvesse mundos não caídos,
com seres de outros mundos, né, desses respectivos mundos, esses seres não têm nada a ver com a igreja de Deus. A Bíblia, quando fala de igreja de Deus, ou no caso de Hebreus, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, está falando justamente desta igreja que Deus elegeu antes da fundação do mundo, colocando os seus nomes, os nomes de todos esses que pertencem à sua igreja, num negocinho chamado Livro da Vida. E é atrás desses que Deus vem. É atrás desses. E olha, isso que eu estou falando aqui irrita muita gente. Deixa muita gente exasperada. Por quê? Porque esses que se irritam com isso que nós falamos aqui, com base na palavra de Deus, que é o que eu estou fazendo, tudo que eu afirmo aqui, eu abro a Bíblia e mostro por que eu estou falando. Tem muita gente que se irrita. Por quê? Porque aí eles vão dizer o seguinte: não pode ser assim, e não é assim, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade, Deus respeita a nossa liberdade. É como se o que eu estivesse falando aqui, lendo a Bíblia, não fosse de encontro a essa questão da liberdade humana. É como se Deus fosse um Deus tirânico. É como se Deus estivesse obrigando as pessoas. Eles não sabem ainda compreender. Eles não sabem ainda compreender que quando Deus elegeu pessoas, e por ter elegido essas pessoas, ele vem atrás delas, eles não entendem que ele vem para esses que ele elegeu, que ele chama de ovelhas, que ele chama de povo, que ele chama de igreja dele, e os convence e os persuade por meio do Espírito Santo. Convencimento e persuasão são ações direcionadas à mente, ao intelecto. São ações do Espírito Santo de Deus sobre aqueles a quem ele elegeu, ele escolheu, colocou o nome deles no livro da vida. Veja, no plano de Deus, na dimensão de Deus, não há contingências. As contingências só existem no nosso plano, na nossa dimensão, dentro da nossa horizontalidade. Deus é Deus. Deus não é pego de surpresa. Ele não vai reelaborando o seu plano, a sua vontade, os seus projetos, com base nos acontecimentos humanos. Não, entenda isso de uma vez por todas. Aí muita gente, quando eu falo sobre isso, se exaspera, fica... Não, mas se for assim, então o ser humano não tem liberdade. Não tem livre-arbítrio. Impressionante isso. E não adianta a gente dizer aqui o seguinte, olha, o único ser em todo o cosmos que possui o livre-arbítrio é Deus. Não adianta a gente falar isso. Outra coisa, não adianta a gente falar que Deus não tiraniza a vida de ninguém, Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não coage ninguém. Não adianta a gente falar. Ele trabalha com convencimento, com persuasão. Não é pela tirania. Não é eliminando a liberdade de agência das pessoas que Deus faz isso, não. É pelo contrário. É porque Deus deu para cada um, não livre-arbítrio, mas livre agência, é que ele convence, ele persuade. Mas ele só convence e persuade aqueles que ele elegeu. Lembre-se de um detalhe. Não vamos ler para ganhar tempo. A fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Cristo. Veja, se fosse uma coisa automática, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Então, alguém poderia supor o seguinte, quando eu pregar para alguém, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, quando eu pregar a palavra de Cristo para alguém, segundo a literalidade do texto, essa pessoa, seja ela quem fosse, estivesse ela onde estivesse, ela se converteria a Cristo automaticamente, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo.
Mas por que cargas d'água? Nem todo aquele que ouve a palavra de Cristo recebe Cristo, vai a Cristo. Por quê? Porque nem todo que ouve vai a Cristo. Ou seja, por que nem todo que ouve recebe fé? Por quê? Porque fé é um dom, né? Por que nem todo que ouve a palavra de Cristo tem fé em Jesus Cristo? Por quê? Por uma única razão, meus queridos. Porque não é a ovelha de Deus. Vocês não viram o que Jesus disse a um grupo de judeus religiosos, muito provavelmente fariseus e escribas? Vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Né? Em outras palavras, olha, Jesus estaria dizendo, se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês creriam em mim. Como muitos judeus que eram ovelhas de Jesus Cristo creram nele. E o primeiro grupo de discípulos era a ovelha de Jesus Cristo, com exceção de um. E eram judeus. Nenhum deles se perdeu, disse Jesus, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então, essa irmãzinha, quando diz que o quarto grupo é constituído por anjos não caídos, evidentemente, e habitantes de mundos não caídos, meu Deus do céu. Quer dizer que a igreja que Deus tem na terra, que é como a igreja adventista aqui, a igreja que Deus tem no céu, que é como a igreja adventista aqui na terra, é constituída por anjos e por ETs, seres extraterrestres. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, vocês estão brincando com coisa séria. Vocês, teólogos adventistas, mestres adventistas, vocês, líderes da igreja adventista, vocês estão brincando com coisa séria. Por último, para encerrar esse vídeo, como eu disse e mostrei para vocês, eu tenho que ler mais alguns textos para encerrar. Agora eu leio 2 Timóteo. Abre a sua Bíblia comigo, 2 Timóteo 2,19. Abre aí. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Preste atenção nisso, meu irmão adventista, minha irmã adventista. Deus já conhece os que lhe pertencem. Deus já conhece. Sabe quem são. Por que mesmo ele sabe quem são? Porque foi ele que colocou os nomes de todos esses que lhe pertencem no livro da vida. São ovelhas dele, embora ainda muitas delas estejam no mundo. São povo dele. São igreja dele. Mas ele as conhece. E dentro do seu calendário, da sua agenda, do seu tempo, ele irá atrás desses. É ele que vem atrás. É ele que procura as ovelhas. Lembra-se da parábola da ovelha perdida, lá em Lucas capítulo 15? Uma ovelha se perde. Sai. Aí o pastor larga as 99 ovelhas dentro do aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. É ele que vai atrás, porque a ovelha não sabe. Ela não sabe voltar para o aprisco. Ela não tem condições de voltar por si mesma ao aprisco. É o pastor que tem que ir atrás dela, botá-la nos ombros e alegremente trazê-la para o aprisco. Se Deus fosse esperar todos esses a quem ele considera como seu povo, sua igreja, suas ovelhas, tomarem uma decisão, tomarem a iniciativa de buscá-lo, Deus ficaria para sempre esperando. Porque uma ovelha não sabe voltar ou
vir para o aprisco de Deus por conta própria. Ela não tem esse poder. Deus conhece suas ovelhas. Leia São João 10. Leia o que Jesus diz ali, enquanto bom pastor. Leia. Ele conhece. É o que a Bíblia está deixando claro. Por que ele conhece? Lucas 10, 20. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É por isso que ele conhece. O nome de cada um dos eleitos está registrado no céu. Em que lugar? Num negocinho chamado Livro da Vida. E quando tudo acabar, Apocalipse 3:5, quando a história de pecado e pecador acabar, quando a batalha se encerrar, quando tudo estiver terminado, a obra de Deus estiver terminada, Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, os nomes desses a quem Deus vem salvar e já veio salvar, muitos deles já salvou, continuarão para sempre no livro da vida. Por isso que o apóstolo João, no final do livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 27, diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai entrar na Cidade Santa? Quem é que terá direito de morar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descerá do céu? Todos aqueles que tiverem seus nomes inscritos no livro da vida. É por isso que Deus conhece todos os que lhe pertencem verdadeiramente, meu irmão. Você não crer nisso que eu estou mostrando para você é um absurdo, sabe por quê? Significa que você ainda está preso, você ainda é refém, você ainda é escravo de um sistema que não permite que você conheça essas coisas maravilhosas. Por último, eu leio o que consta em Mateus. Eu poderia continuar falando sobre esse tema aqui, mas já falei demais, o vídeo já ficou grande. Então vamos ler Mateus para encerrar. Capítulo 7. Versos do 21 a 23. Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Veja, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, em nome de quem? Em nome de Jesus. Então essas pessoas aqui são pessoas que se autodeclaravam, que se auto-identificavam como cristãs, pertencentes a uma determinada denominação cristã. Expulsavam demônios, profetizavam, faziam milagres em nome de Jesus. Verso 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Interessante Jesus dizer isso para esse grupo de religiosos, para esse grupo de cristãos que não são cristãos. São cristãos só de nome. São apenas religiosos que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram milagres, né?
em nome de Jesus. E Jesus diz para esses o seguinte: eu nunca conheci vocês. Preste atenção no que Jesus afirma. Eu nunca conheci vocês. Se Jesus nunca conheceu esses, porque Jesus conhece todas as pessoas, ele sabe quem elas são. Ele mesmo diz, olha, eu conheço os que me pertencem, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Se ele conhece as suas ovelhas, ele também conhece aqueles que não são suas ovelhas. Ele conhece. Então, quando ele diz aqui para esse grupo aqui, que profetizava, que expulsava demônios, que fazia milagres em seu nome, quando ele diz, olha, eu nunca conheci vocês, ele está querendo dizer que nunca as conheceu de modo pactual, salvífico, redentivo. Vocês entenderam? Entenderam? Nunca estiveram, seus nomes nunca estiveram no livro da vida desde a fundação do mundo. Nunca estiveram lá. Vocês se esqueceram do que nós lemos em Apocalipse 13:8? Só adorará o anticristo, que Apocalipse chama de besta. Só adorará o anticristo, a besta, aquele que nunca teve o seu nome inscrito no livro da vida. Esse que Jesus nunca conheceu, embora eles afirmem que profetizavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus. Eu acrescentaria, falavam em línguas, que é uma piada isso, né? Isso é outra piada. Falavam em línguas em nome de Jesus. Nunca conheceu. Jesus diz para eles, nunca conheci vocês. Então prestem atenção nisso. E creiam naquilo que a Bíblia está dizendo ser a verdade. Creiam nisso. Deus, em nenhum lugar aqui do Novo Testamento, colocou a guarda do 7º dia da semana, chamado sábado, como condição de salvação. Condição de salvação. E por último, arrematando, e só consubstanciando esta minha fala, Marcos 2, 27 e 28 diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, o sábado não foi estabelecido por causa de seres não caídos, de mundos não caídos. Até porque, se esses mundos não caídos existem lá seres que não caíram, eles não são humanos. Não podem ser chamados de humanidade ou humanidades, já que a igreja fala de mundos não caídos. Eles não são humanos. Seres humanos só existem no planeta Terra. E o sábado foi feito por causa do homem. Homem aqui tem um sentido genérico. Seres humanos. Então você quer dizer que os mundos, esses supostos mundos não caídos, com os ETs não caídos, guardam o sábado? Se Jesus está afirmando que o sábado foi feito por causa do homem, da raça humana, é impressionante. Bom, aí é o seguinte, se você quiser crer nessa bobagem, é o mínimo que eu poderia dizer, né? Quando essa irmã diz que tem uma igreja lá no céu, onde anjos e os ETs estão adorando, cultuando, ouvindo a pregação de Jesus. Vocês que quiserem acreditar nessa baboseira, nessa basófia, que continuem crendo nisso. Mas preparem-se, porque vocês serão de novo decepcionados. Preparem-se, porque vem aí uma nova decepção para os adventistas do 7º dia. Um outro grande desapontamento vem aí. Preparem-se, porque a igreja adventista,
afirma ser a igreja de Deus, a igreja remanescente, os únicos que guardam os mandamentos de Deus, que só aceitam o que está escrito, que só aceitam assim diz o Senhor, mas isto não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Nada disso é verdade. Embora eu reconheça que Deus tem gente dele dentro da igreja adventista, dentro da denominação, dentro da organização, dentro do sistema adventista. Deus tem gente dele. E o que nós estamos afirmando pela palavra de Deus. Nada do que a gente diz aqui é da boca para fora ou saiu dos nossos cotovelos. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.